Um álbum ao vivo que é uma verdadeira compilação de grandes sucessos e conseguiu registrar a banda em seu ápice. Eu estou falando desse álbum aqui, ó, Nazareth It's Nas, que a gente vai ver agora aqui no canal. Roda a vinheta. Nazareth's Nas, ou simplesmente It's Nas, foi o primeiro álbum ao vivo do Nazaré que ganhou um relançamento fantástico em 2019, colocando todo o álbum na íntegra desde o seu lançamento de 81. Isso porque o álbum ele já teve alguns relançamentos, né? Inclusive a primeira vez que ele foi lançado em 87 em CD, excluíram várias músicas para que coubesse num único CD. Foram excluídas 3 músicas ao vivo e 2 músicas de estúdio. Isso porque esse álbum contém nada mais nada menos do que 18 músicas ao vivo, né, que é o show completo que eles fizeram em Vancouver durante a turnê do álbum Full Circle de 81, e mais 2 músicas de estúdio, a faixa Juicy Lucy, que é uma música inédita na época, né, e mais a música Morning Dew, que eles regravaram, que tinha sido lançado anteriormente no primeiro álbum da banda, o álbum Nazaré, né? Bom, é um álbum fantástico. Quem não conhece esse álbum vale a pena ouvir. Para mim, é um dos álbuns ao vivo, ficaria para mim na colocação entre os 10 melhores álbuns ao vivo. Entre eles, alguns até já fiz aqui no canal, como The Song Remains the Same do Led Zeppelin. Vou até deixar o card aqui em cima para que vocês possam assistir mais tarde. Mas voltando ao assunto do Nazaré, o que acontece com esse álbum? Ele inclui todos aqueles grandes sucessos dos álbuns, desde Hazamanaz até Full Circle, toda a década de 70, né, foi colocada as melhores músicas nesse álbum, em versões ao vivo fantásticas. A voz do Dan McAfee tá belíssima ali, né? Nunca cantou assim como nesse álbum, né? Nós temos ali Love Hurts, Head of the Dog, It's Fly Tonight, Telegram, Hearts Grow Cold. É uma infinidade de sucesso. Mas antes disso, o que aconteceu? O Nazaré foi formado por 4 integrantes, né? O Dan McAfee nos vocais, o Daryl Sweet na bateria, o Manny Charlton na guitarra, os 3 infelizmente já foram para outro plano, e o baixista Pete Agnew. Mas no final dos anos 70, em 1978, foi adicionado mais um integrante para a banda, né, que foi o guitarrista, o segundo guitarrista, e ocasionalmente tocava teclado, o Zal Clemson, né? Ele conseguiu dar um upgrade na banda, ficou na banda ali por pouco tempo. Para quem não conhece, Zal Clemson, ele veio da banda The Sensational Alex Harvey Band, né? Era uma banda assim um pouco experimental, por assim dizer. Um fato interessante é que em 1977, no álbum Foreplay, a banda The Sensational Alex Harvey Band gravou a faixa Big Boy, e que o Nazaré regravou no seu álbum Malice in Wonderland em 80, e que está nesse álbum a faixa na versão ao vivo, né? Muito bacana, uma música que eu gosto demais, é bem legal. Mas o Zal Clemson não ficou muito tempo na banda, né? Ele só gravou os álbuns No Mean City e Malice in Wonderland, e logo após o fim da turnê ele saiu da banda para tentar uma carreira solo. Bom, o que aconteceu com isso? Eles gravaram o álbum The Full Circle, adicionaram o tecladista John Locke, e logo que terminaram as gravações do álbum, adicionaram mais um guitarrista, que foi o Billy Rank. Quem é o Billy Rank? Billy Rank era um rapaz de apenas 22 anos, ele tinha tocado já com o Zal Clemson, então eu acredito que Zal Clemson deve ter indicado o Billy Rank para tocar com a banda, e foi assim, caiu como uma luva. Billy Rank não ficou muito tempo na banda, ele ficou ali só no início dos anos 80, mas depois, nos anos 90, ele voltou e gravou mais outros 2 álbuns, que foi o No Jive e o Move Me, que o Move Me também é outro álbum excelente, na minha opinião. Mas voltando ali, o Billy Rank entrou na banda, fez a turnê do Full Circle inteirinha, lançou esse álbum SNES ao vivo, já com ele, e lançou o álbum seguinte, o 2XS, né? Aquele 2XS, né? 2XS. E depois saiu da banda, né? Então foi a época em que a banda era um sexteto, né? Quanto ao John Locke, quem era o tecladista John Locke? John Locke, ele foi um dos fundadores da banda Spirit,
Se você já ouviu falar nessa banda, é aquela que deu aquele bafafá em relação à música Stairway to Heaven, né? A banda Spirit, no seu primeiro álbum, tinha gravado a música Taurus. E aí, o que aconteceu com isso? Jimmy Page diz que não, mas se você ouvir a música Stairway to Heaven e a música Taurus, do Spirit, você vai ver que vai ter ali alguma semelhança, né? Mas entraram na justiça, né? O guitarrista da banda Spirit, o Randy California, entrou na justiça, mas acabou que não deu em nada, né? O Randy California morreu e ainda tentaram reaver isso aí, apelaram, mas disseram que não havia nenhuma semelhança entre as duas músicas, né? Bom, o Randy California, só um título de curiosidade aqui, Randy California, para quem não sabe, foi um guitarrista que tocou uma única vez com Deep Purple em 1972 em Quebec, no Canadá. Foi quando o Rich Blackmore ficou doente, estava com hepatite, mas a banda tinha que fazer esse show porque já estava marcado, então chamaram Randy California para tocar no Deep Purple por uma noite apenas, né? Então a gente vê aí que as bandas são sempre assim, uma embaralhada com a outra, né? Porque uma acaba ajudando a outra, assim, né? Se a gente perceber, tem sempre um elemento que já teve contato assim com uma ou outra banda. Isso é bem bacana, né? Bom, mas voltando aqui ao fato do Nazaré. Bom, como eu falei, em 87 eles lançaram a versão em CD, omitindo 3 músicas ao vivo e 2 de estúdio, né? Mas quando esse álbum completou 30 anos em 2001, eles resolveram relançar, adicionando a Let Me Be Your Leader. Mas mesmo assim, ainda faltavam essas 4 músicas, né? As 2 de estúdio e mais as 2 ao vivo, para ter o álbum na íntegra. Foi então que mais tarde, em 2011, na edição de 40 anos, eles relançaram em CD com um show completo, mais algumas músicas bônus de um show de Seattle. E alguns lugares, como na Alemanha, por exemplo, ainda havia um single, um compactozinho, com a faixa Morning Dew no lado A e a faixa Morgenthau, que é a faixa Morning Dew cantada em alemão, no lado B. Até que em 2019 resolveram relançar o álbum pela primeira vez em vinil, igual como foi lançado em 1981. A remasterização tá fantástica, né? Eu lembro que eu tinha esse álbum na década de 80, mas era numa versão em cassete, né? Porque naquela época, né, os vinis era uma qualidade inferior com a tecnologia de hoje em dia. Você consegue ter muito mais definição no som. Naquela época o vinil era muito fininho, né? Não tinha muita resistência, e a fita cassete estavam saindo com aqueles sons Dolby estéreo, né? Então a fita cassete tinha muito mais um padrão de qualidade que eu acredito que na época era muito melhor, né? Bom, eu não vou demorar muito aqui, a gente vai ver o interior desse álbum agora. Vamos lá? Bom, nós temos aqui então o nosso álbum SNES do Nazareth, ou se preferir, quando a gente abrir o Gatefold, nós temos o nome It's NAS. Né? Alguns chamam de It's NAS, outros chamam apenas de SNES. Aqui nós temos a capa e a contracapa. Repare que é um relançamento de 2019. Nós temos aqui o nome das músicas, que a gente vai ver já já quando for ver o interior do álbum. E aqui do outro lado do Gatefold, nós temos uma foto da banda em ação, né? Nós temos aqui os falecidos baterista Daryl Sweet, guitarrista Manny Charlton e Dan McCafferty nos vocais, e o tecladista John Locke. Todos os 4 já faleceram, né? E aqui nós temos o Pete Agnew, baixista que está até hoje na frente do Nazaré, e o guitarrista Billy Rankin. No plástico que envolve o nosso vinil, ele vem com esse adesivozinho aqui prateado, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar direitinho, mas vem dizendo o Infamous Double Live Album do Nazaré, originalmente lançado em 81, com áudio remasterizado de 2011, incluindo faixas chaves como Rezamanez, Hair of the Dog e Love Hurts, em vinil verde e laranja, certo? Bom, como não é um lançamento comemorativo de aniversário, então reparem que ele é bem simples, né? Nós temos apenas aqui uma foto
do tecladista e do baterista de um lado, e aqui a ficha técnica, né, com o nome dos integrantes da banda, gravado em Vancouver, Canadá, no PNE Coliseum, no dia 23 de maio de 81. E aqui exatamente onde foi gravado, mixado, né? Quem fez a capa e as fotografias e tudo mais. Muito bacana, né? Bom, vamos ver aqui o vinil que tem essa cor maneiríssima. Aqui no lado A, como vocês podem ver, ó, mostrando aqui o selo do lado A. Nós temos a faixa Telegram, com todas as suas 3 partes. On Your Way, So You Wanna To Be a Rock and Roll Star e Soundcheck. Depois vem o grande sucesso Has a Menace, seguido por I Want To Do Everything For You, This Flight Tonight, que é uma música que eles regravaram da Joni Mitchell, e a faixa Beggar's Day. Virando aqui, no lado 2, um selo já também diferente, né? Nós temos ali Every Young Man's Dream, depois Hearts Grow Cold, que foi também um grande hit da banda, Java Blues, depois seguindo por Cocaine, né, uma faixa que ficou famosa na voz de Eric Clapton em 77, e fechando o lado a música Big Boy. Para quem não sabe, essa faixa Big Boy, de autoria de Clemson, Zal Clemson, que foi o guitarrista do Nazaré, essa música tinha sido composta pela antiga banda do Zal Clemson, que foi a The Sensational Alex Harvey Band. Então essa música apareceu no 4º álbum da banda, o álbum 4Play, uma versão completamente diferente, que o Nazaré deu uma outra vida a essa música no álbum Malice in Wonderland, de 1980, e que nessa versão ao vivo é matadora, muito boa a versão que tem nesse álbum ao vivo dessa música. Continuando aqui, nós temos aqui mais uma foto do Dan McCafferty com Manny Charlton embaixo, e aqui uma foto do Pete Agnew tocando um baixolão, porque tem uma parte acústica aqui, né, onde eles tocam Cocaine numa versão acústica, então provavelmente foi tirada essa foto foi tirada durante essa música. E aqui o Billy Ray tocando essa guitarra semi-acústica, né? Bom, o vinil aqui nessa cor laranja, muito legal esse aqui. O nosso lado 3, né, ou o lado C, nós começamos com Holiday, Dress to Kill, Hair of the Dog, uma música que já foi regravada por tanta gente, inclusive Guns N' Roses regravou naquele álbum de cover deles, né, o Spaghetti Incident, Accept No Mercy e Shapes of Things. Shapes of Things, para quem não conhece, é uma música composta pelos Yardbirds, né, aquela banda que tinha Eric Clapton, Jimmy Page, Jeff Beck, né, e tantos outros. E aqui, fechando o lado 4, Let Me Be Your Leader, o grande sucesso Love Hurts, né? Para quem já conhece aquela versão de estúdio do álbum Hair of the Dog, e que também saiu em single, né? Essa versão ao vivo consegue ser ainda melhor do que a versão de estúdio. Depois nós temos, fechando a parte ao vivo, a música Touch, que é uma música do ZZ Top, e depois 2 faixas de estúdio, a Juicy Lucy e a Morning Dew, que, como eu falei anteriormente, a Morning Dew apareceu num single, né, junto com esse álbum, quando foi lançado na Alemanha, com a faixa Morgenthau, que era uma versão cantada em alemão da mesma música. Música essa que, na verdade, é uma regravação do que eles fizeram no primeiro álbum. Então esse aqui é o nosso relançamento de 2019 do álbum Snas do Nazaré. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dê o seu like, compartilhe esse vídeo para que o algoritmo do YouTube possa indicar esse vídeo e os outros aqui do canal para mais e mais pessoas. E não esqueça de ativar o sino de notificações, porque toda quinta-feira tem vídeo aqui no canal e durante a semana alguns shorts mostrando algumas curiosidades da música. Valeu!